Está no ar o programa Café com Leite, com o Dr. Francisco Leite. Boa noite. Professor, historiador, escritor e jornalista. Há mais de 40 anos se dedica a pesquisar e a difundir a história do Padre Cícero, de Juazeiro do Norte e de seus personagens. Estou falando do professor Daniel Walker e é com ele com quem vamos conversar hoje no programa. Apoio Água Mineral São Geraldo, Laboratório Lamic, Azul Entulhos, Indústria de Pães Pão Nosso, Marmoraria Juazeiro, Cola Maluca, Juaço e Uniodonto. Boa noite, Daniel Walker, é uma satisfação, uma alegria muito grande tê-lo aqui no nosso programa. E eu queria começar esse nosso bate-papo querendo saber de você como você definiria as personalidades aqui de Juazeiro do Norte. Você que é um historiador, é um amante da história de Juazeiro, né? Boa noite, ouvintes. Realmente, Juazeiro tem uma história muito importante. Eu digo até que faz parte da história do Brasil. Tem muitos personagens que mereciam ser estudados. Mas acontece que o Padre Cícero, como sendo a estrela de primeira grandeza da história de Juazeiro, ela terminou ofuscando muito desses personagens. Mas nós temos um elenco relativamente muito bom, de personalidades que batalharam pelo desenvolvimento da cidade, que tiveram destaque na política, na educação, na cultura, em vários ramos de atividade. E essas pessoas terminam se escondendo, e as pessoas, sobretudo os habitantes da terra, terminam sem conhecer a verdadeira biografia dessas pessoas, porque se foca muito sobre o Padre Cícero. E os outros personagens terminam sendo coadjuvantes, personagens secundários da história de Juazeiro. Mas nós temos grandes historiadores, o qual você é um deles, que dá relevância a esses personagens. E nós do programa Café com Leite temos essa preocupação, a nossa produção anda procurando rastrear essas pessoas para que a gente possa levar. Eu acho tão importante a história da sua cidade ser divulgada, ser ampliada, ser difundida para as crianças, os jovens, para que não se limite exclusivamente aos fatos atuais, né? Então, quem você destacaria, além do Padre Cícero, que já é história, né? Já é nos nossos corações, eu diria assim, né? Veja bem, Leite, essa desproporção que existe. Sobre o Padre Cícero, eu sou colecionador de obras sobre o Padre Cícero, e eu te digo com absoluta certeza que nós temos mais de 500 livros sobre o Padre Cícero. Livros que falam exclusivamente do Padre Cícero, livros que têm muitos capítulos sobre o Padre Cícero. Aí veja a desproporção a que eu me referi. Os outros personagens. Né? Dr. Floro Bartolomeu da Costa. Só existe um único livro sobre o Dr. Floro Bartolomeu da Costa. É um livro de Nerta Macedo chamado O Caudilho Baiano. A Beata Maria de Araújo. Nós temos um único livro que é da Maria do Carmo Pagã Forte. Sobre José Marrocos. Praticamente nada. Então, o foco sempre é em cima do Padre Cícero. Esses novos personagens da história de Juazeiro, somente agora, depois que as academias, as universidades, através dos seus cientistas sociais, começaram a trabalhar a história de Juazeiro, é que alguns personagens estão começando a aparecer. E são personagens que aparecem em teses acadêmicas. Essas teses acadêmicas são estudos muito profundos, muito bons, mas, como se trata de uma obra técnica, ela não tem um alcance popular muito grande. É até cansativo, diria até chato, muitas vezes, você ler uma tese de doutorado. Porque tem uma terminologia técnica, tem uma metodologia do trabalho científico, e o grande público não está atento a isso. Ele quer a biografia da pessoa de uma forma mais simples, mais acessível, né? Felizmente, nós temos livros sobre o Padre Cícero que são bastante acessíveis, né? Livros bons, que nem sequer são escritos por pessoas de universidade, mas que têm uma linguagem muito acessível ao povo. Então, o que eu acho é que tem que se incrementar mais o estudo dessas personalidades, que eu não diria que são secundárias na história de Juazeiro. São personalidades bastante importantes que merecem um estudo muito profundo. Graças a Deus, alguns cientistas sociais estão se interessando e novos livros estão aparecendo, já focalizando outras personalidades que não o Padre Cícero, e um aspecto também bem interessante, nós já estamos estudando um outro Padre Cícero. É o que eu chamo do Padre Cícero do novo milênio. Não é aquele Padre Cícero santo, que todo mundo conhece. É um Padre Cícero mais político,
é um Padre Cícero mais ecológico, é um Padre Cícero mais empreendedor. Então esse novo Padre Cícero, que surgiu com o novo milênio, vai dar ainda muita produção literária. Muita produção literária. Essa ampliação dos estudos, eu diria, dessas personalidades que são pessoas de fora ou pessoas daqui? O número de pessoas de fora é bem maior, porque em todas as universidades, sobretudo naquelas que têm o curso de História, os pesquisadores têm Juazeiro como uma espécie de laboratório. E aqui dá margem a uma produção muito grande. Se a pessoa quiser falar sobre coronelismo, vem para cá. Se quiser falar sobre religiosidade popular, vem para cá. Se quiser falar de cultura popular, vem para cá. Então você veja que o Juazeiro é um grande manancial e esses historiadores procuram o Juazeiro. Aí vem a produção da terra. Olha, existe até um certo preconceito contra essa produção da terra. As pessoas, às vezes, não dão a credibilidade necessária aos produtores da terra. Mas nós temos bons livros aqui, feitos por pessoas da terra. No passado, a gente sabe que o Padre Cícero foi estudado por pessoas que não eram de universidades. Tivemos casos de, por exemplo, a educadora Amália Xavier de Oliveira, era do ramo de educação. Escreveu um livro que até hoje é referência na história do Padre Cícero, que é o Padre Cícero que eu conheci. Nós tivemos o Manuel Diniz, que fez um livro bem interessante e ele era advogado. Nós tivemos padres, Padre Azarias Sobreira, por exemplo, escreveu um bom livro sobre o Padre Cícero. Somente depois de Ralph de la Cava, ou a partir de Ralph de la Cava, foi que as academias, as universidades passaram a se interessar pelo Padre Cícero. Aí sim, veio uma grande produção, como é o caso da Maria do Carmo Baganforte, do Marcelo Camussa, da Luiz Ticardi. Essas pessoas que têm um profundo conhecimento, são doutores, eles escreveram sobre o Padre Cícero, sobre a história de Juazeiro, e a gente tem observado que essa produção tem uma credibilidade muito forte. Mas eu peço permissão antes, já lhe interrompendo, só para falar um pouquinho da Marmoraria Juazeiro, que está com o programa Café com Leite. Está construindo ou reformando e precisa de acabamentos com qualidade em granitos, com preços especiais e condições de pagamentos que cabem no seu bolso? Só a Marmoraria Juazeiro faz isso para você. Agora também com móveis planejados. Aí sim, a coisa mudou. Na Marmoraria Juazeiro você vai encontrar o que há de melhor para a sua residência ou empresa. Marmoraria Juazeiro e Italínia Móveis, tradição e credibilidade. Fica ali na Avenida Padre Cícero 4442, atendendo também pelo telefone 3571-1551. Marmoraria Juazeiro, tradição e credibilidade. Fugindo aqui, tomando a tua palavra, Daniel, professor Daniel, mas me diga uma coisa, por que depois de la Cava essa ampliação? Dado a publicidade da obra dele ou dado o seu conteúdo? Como se tratou de uma pessoa internacional, o Ralph de la Cava é aquilo que se chama de brasilianista. Aquelas pessoas de fora que passaram a se interessar pelo estudo da história do Brasil. E o Ralph de la Cava focava bem essa questão da religiosidade popular, a questão da América Latina, da opção pelos pobres. Então o trabalho dele teve assim um alcance mundial. Foi um trabalho muito bem feito. O Ralph veio a Juazeiro, passou um bom tempo aqui em Juazeiro, vasculhou uma extensiva documentação e fez realmente um trabalho fantástico, que até hoje é uma referência. A gente pode dizer com muita certeza que o estudo do Padre Cícero vem antes e depois de Ralph de la Cava. Então, a partir daí, os outros cientistas sociais viram que isso é tão importante, é um filão tão grande, diria até inesgotável, que vale a pena continuar investindo no estudo dessa cidade. E é por isso que outras universidades brasileiras trabalharam o assunto. Mas não ficou somente na Universidade dos Estados Unidos, da Califórnia, do Ralph de la Cava. A Bélgica também trabalha bem essa questão do Padre Cícero. Então, veja bem, no Brasil, as universidades católicas, públicas praticamente do Brasil todo, têm o Padre Cícero como um alvo de estudo. Das universidades do Sudeste, também bastante universidades do Sudeste se interessam, se empolgam com o estudo do Padre Cícero. E, além disso, nós temos pessoas famosas, como é o caso do jornalista Lira Neto, que escreveu recentemente, aliás, a última obra sobre o Padre Cícero foi do Lira Neto, e é uma obra de alcance nacional. Teve um impacto muito grande, uma obra muito bem documentada,
E eu acredito que não vai ficar só nisso. Tem ainda muita gente escrevendo sobre o Padre Cícero. Teremos mais, com certeza. Ele é professor, como eu disse, historiador e amigo de Juazeiro, ama Juazeiro. E é com ele que nós estamos conversando hoje. Você também pode nos assistir nesse momento através do aplicativo Programa Café com Leite. Baixa lá no Google Play. Olha, um pouco mais de 400 pessoas já baixaram esse aplicativo. Eu quero também no seu celular, para que você possa dar a sua sugestão. Nos assista também pelo site programacafécomleite.com.br. Quer conhecer Juazeiro? É Portal do Juazeiro, né, professor? É, portaldojuazeiro.com. A história de Juazeiro, um relato espetacular do nosso entrevistado, professor Daniel Walker. E agora vou dar mais um recadinho aqui, adesivo instantâneo, cola maluca com o programa. Quem não possui aquele pequeno objeto na sua residência que quebrou e muitas vezes você pensou em jogar fora? Fique tranquilo, chegou no Cariri o adesivo instantâneo Cola Maluca. Assim, se você precisar colar naquele pequeno objeto em cartolina, papel, madeira, couro, plástico, porcelana, borracha, metal ou qualquer outro produto, é só adquirir a Cola Maluca e o seu problema está resolvido. Uma bisnagazinha simples, com um furo automático, uma tampa de proteção química antiaderente e a qualidade aprovada, você só encontra na Cola Maluca. Por isso, procure nos melhores supermercados da região. O melhor adesivo instantâneo do Brasil, Cola Maluca. Se ainda não está naquele mercantil próximo da sua residência, não tem problema, é só ligar 0800 793330. Cola Maluca, adesivo instantâneo. Professor, o Padre Cícero, ele é o foco, ele é o alvo. A prova é que eu preciso lhe explorar, eu não posso perder essa oportunidade para falar sobre as personalidades e, no entanto, nós enveredamos pela linha do Padre Cícero, né? Mas me diga uma coisa, qual a importância, por exemplo, de Floro Bartolomeu para Juazeiro? Floro Bartolomeu representa o bem e o mal simultaneamente. Simultaneamente. Porque, vamos falar do lado bom do Dr. Floro. Dr. Floro foi um grande baluarte da independência de Juazeiro. Isso aí é inegável. Ele abraçou a causa praticamente assim que chegou em Juazeiro. Quando ele chegou em Juazeiro, o movimento já tinha começado, mas não estava tendo muito sucesso. Ele era baiano. Ele era baiano, médico, né? Advogado também, jornalista. Então ele chegou em Juazeiro e a coisa cresceu. Junto com o padre Alencar Peixoto, outra pessoa bastante importante da história de Juazeiro, e depois com o apoio do Padre Cícero, que o Padre Cícero só chegou depois, eles terminaram conseguindo a independência de Juazeiro. Então ele teve essa importância. Ele médico, clinicou em Juazeiro, teve uma farmácia aqui em Juazeiro, ele dinamizou a vida social de Juazeiro, foi ele quem fez, inclusive, o primeiro carnaval de Juazeiro. Ele tinha, assim, uma facilidade muito grande de trato social. Dona Amália me disse várias vezes que ele era uma pessoa que gostava muito de conversar, era muito educado, sabia todas as regras de educação, sabia como organizar uma festa. Ele, inclusive, foi quem organizou a festa de inauguração do município de Juazeiro em 4 de outubro de 1911. Então, ele tinha esse lado que eu considero como sendo o lado bom. Ele não foi propriamente um prefeito eleito de Juazeiro, mas na administração do prefeito Padre Cícero, era ele quem fazia as coisas. Foi ele quem calçou o Juazeiro da época. Então esse aí é o que eu considero o lado bom dele. Afora o fato também de ter sido o maior defensor do Padre Cícero na época. Teve coragem de brigar com seus colegas da Câmara Federal, no Rio de Janeiro, em defesa do Padre Cícero. Agora vem o lado mal de Dr. Floro. Muita coisa ruim que aconteceu, promovida por Dr. Floro, caiu em cima do Padre Cícero, como sendo o autor. Ele fazia realmente algumas coisas com as quais a gente tem certeza que o Padre Cícero não concordava, mas terminou aceitando. Vamos citar o caso, por exemplo, do famoso boi mansinho. Esse boi mansinho foi um presente do Delmiro Gouveia ao Padre Cícero, e como o Padre Cícero não podia criar esse boi, que era uma raça muito bonita, muito dócil, por isso que foi sendo chamado de boi mansinho, mas se terminou sendo um antro de fanatismo. E a imprensa, sobretudo a imprensa de Fortaleza, divulgava bastante isso aí, dizendo que em Juazeiro as pessoas estavam adorando um boi. As pessoas usavam a urina do boi como remédio,
o boi vivia todo enfeitado. Então, isso saía na imprensa de Fortaleza, e o Dr. Floro, na época, era deputado estadual, e ele não gostava disso. Então, foi o que ele fez. Ele veio a Juazeiro, prendeu o Beato, isso é uma coisa de muita arrogância, mas ele prendeu o Beato José Lourenço, e mandou matar o boi. Esquartejou o boi, e deu a carne às pessoas. Claro, ninguém quis comer essa carne do boi, que esse boi era tão querido. Então isso aí teve uma repercussão altamente negativa, e as pessoas se questionam como é que o Padre Cícero concordou com isso. Então isso aí é uma coisa que o Dr. Floro fez, que o Padre Cícero sofreu muito com isso. Houve uma época, povo, né? Com certeza, houve uma época também em que Juazeiro, sobretudo depois da Revolução de 14, muitas pessoas que foram recrutadas para defender o Juazeiro eram pessoas de altíssima periculosidade. Muitos eram bandidos mesmo, que vieram engrossar as fileiras de Juazeiro contra as Forças Armadas de Fortaleza. E terminada essa Revolução de 14, essas pessoas ficaram aqui, fazendo inclusive arruaça. Então o clima aqui de violência estava insuportável. Foi preciso o braço forte do Dr. Floro para coibir isso. Mas ele foi muito radical. O Dr. Floro, ao mesmo tempo, ele condenava e julgava. E uma coisa incrível, tinha pena de morte. Ele era advogado e juiz. Juiz, e ele decretava, inclusive, a pena capital, a pena de morte. Mandava executar as pessoas num local entre Juazeiro e Crato, que terminou sendo chamado de a rodagem. Era lá que se eliminava esses bandidos, esses criminosos. Isso é uma coisa incrível, uma agressão aos direitos humanos. E Padre Cícero pagava por isso. Então, esse lado do Dr. Floro, que é o lado negativo, era um homem forte, e talvez fosse até necessário para realmente coibir aquele estado de violência que se encontrava a cidade, mas isso respingava no Padre Cícero. Apesar de ser amável, ser um padre, em virtude das ações dele, e esse outro lado, o lado mau, o lado, digamos, impositivo, precisava ter de alguém, né? Exatamente. Mas agora eu preciso lhe pedir permissão e lhe oferecer a melhor água mineral São Geraldo. Você aceita? Claro. Agora, água mineral São Geraldo para o nosso convidado, professor Daniel Walker. Professor Daniel Walker, historiador, conversando com o programa Café com Leite, com você, telespectador, sobre as personalidades de Juazeiro. E agora, vou preparar um café para o nosso convidado. Enquanto preparo esse café com a deliciosa água mineral São Geraldo, para o nosso convidado, professor Daniel Walker, vou falar nela. Em quem? Na melhor água mineral do Juazeiro, água mineral São Geraldo. Você sabia que 70% do nosso organismo é composto por água? Assim sabemos que ela é essencial para as nossas vidas. Pensando nisso, o Grupo São Geraldo trouxe para o mercado a melhor e mais confiável água mineral de toda a região. Reconhecida, sim, pela sua qualidade, pureza e leveza. Água mineral São Geraldo, essa sim é genuinamente juazeirense. Professor Daniel, o cafezinho faço questão de lhe servir. Obrigado. Café sem nome. Esse café ainda não tem nome, viu, professor? Não tem nome? Tem não, mas é saboroso. Vamos a um rápido intervalo de apoio cultural. Daqui a pouquinho nós voltamos. Se você tem o hábito de tomar aquele café de manhã com um pão macio, gostoso e de qualidade, a indústria de pães Pão Nosso contribui para que esse momento seja ainda mais saboroso. Produtos com uma higiene que você só encontra em nossos produtos. A indústria de pães Pão Nosso está localizada na rua Marcos José Rodrigues, número 36, segunda etapa, Novo Juazeiro, em Juazeiro do Norte, Ceará. Central de Vendas, 3571-6313. A maior variedade de produtos em aço para construção e serralheria você encontra na Juaço, contando com uma ampla estrutura e um atendimento realmente diferenciado, com total agilidade e rapidez na entrega. Além disso, dispomos de flexibilidade nos prazos e nas condições de pagamento. E atendemos a todo o Cariri e regiões circunvizinhas. Venha fazer um orçamento. Juaço. Nosso produto é aço. Nosso forte é você.
Um sorriso bonito vale mais que 1000 palavras. A Uniodonto, preocupada com sua saúde bucal, instalou-se no Cariri e vem procurando melhorar a cada dia os cuidados com o seu sorriso. Por isso, na hora de procurar um plano de saúde dentário, vá direto à Uniodonto. Só ela possui uma equipe de dentistas preparados para lhe atender. Uniodonto é o melhor plano de saúde dentário do Ceará. Ligue para um dos nossos consultores pelo telefone 88 35 12 31 87. Se você não sabe o que fazer com o que sobrou da sua construção ou reforma, não se preocupe. A Azul Entulhos chegou para dar a destinação correta para este material, contribuindo assim para termos uma cidade mais limpa e um meio ambiente agradável de se viver. A Azul Entulhos é uma empresa que tem maior agilidade e segurança na execução dos serviços, especializada para atender a demanda de sua obra com 100% de eficiência. Qualquer parte da região do Cariri, a Azul Entulho atende você. LAMIC, 32 anos de excelência em análises clínicas. Uma equipe composta por técnicos qualificados e 5 bioquímicos especialistas. Estrutura moderna e aconchegante, proporcionando aos seus clientes um atendimento diferenciado. Os resultados dos exames você pode acessar no site ou receber no seu e-mail. Laboratório LAMIC, excelência em análises clínicas. www.laboratoriolamic.com.br. Um casamento perfeito. Marmoraria Juazeiro e Italínia Móveis Planejados. Móveis e acabamentos em granitos. Com preço acessível com as melhores condições de pagamento. Você só encontra na Marmoraria Juazeiro. E agora também com os móveis planejados. Você não precisa mais sair procurando o que há de melhor para sua residência ou empresa. Você encontra tudo num só lugar. Cola Maluca, cola até o que você nem imagina. 71% do nosso organismo é composto por água. Assim, sabemos que ela é essencial para a vida. Pensando nisso, o Grupo São Geraldo trouxe para o mercado a melhor e mais confiável água mineral de toda a região do Cariri e do Brasil. Reconhecida pela sua qualidade, pureza e leveza. Água Mineral São Geraldo é genuinamente caririense. Nesse intervalo, enquanto conversava com o nosso convidado, Dr. Daniel Val, saboreávamos um delicioso café acompanhado de um pão da indústria de pães Pão Nosso. Assim, se você costuma todas as manhãs se deliciar com aquele café com um pão macio, gostoso e de qualidade, a indústria de pães Pão Nosso contribui para que esse momento seja ainda melhor. Pão de forma, hambúrguer, hot dog, integral, dentre tantos outros, com sabor inigualável, você só encontra na indústria de pães Pão Nosso. Faça já o seu pedido pelo telefone 3571-6313. Indústria de Pães Pão Nosso fica na rua Marcos José Rodrigues, número 36, na segunda etapa do Novo Juazeiro. Pão Nosso, é uma honra lhe servir. Professor Daniel, o senhor falou, nós começamos a falar sobre o Padre Cícero, o Floro Bartolomeu, que foi uma personalidade de influência no Juazeiro e com relação ao Padre Cícero, mas o senhor citou Alencar Peixoto. Quem foi Alencar Peixoto no Juazeiro do Norte? O padre Joaquim Marques de Alencar Peixoto foi um dos grandes baluartes da independência de Juazeiro. Foi ele quem fundou o primeiro jornal de Juazeiro, que foi o jornal O Rebate, que terminou sendo o porta-voz da independência de Juazeiro. É uma figura bastante importante na história desta cidade, mas pouco estudada. Aliás, as pessoas nem sequer gostam do padre Alencar Peixoto, porque esqueceram que ele fez a revolução, a independência de Juazeiro, mas terminou sendo inimigo do Padre Cícero. Ele escreveu um livro chamado Juazeiro do Cariri, que o livro é um livro odiento, é um livro caluniador. Ele não poupa o Padre Cícero, não poupa a família do Padre Cícero, ele não poupa sequer a cidade. Não poupa porque era contra as opiniões do Padre Cícero, ou não poupa porque era a opinião individual dele?
Por quê? Aconteceu com ele aquilo que a gente chama de interesse contrariado. O Alencar Peixoto, ele se envolveu na luta pela independência de Juazeiro com o objetivo explícito de ser o prefeito de Juazeiro, o primeiro prefeito do recém-criado município. Só que terminou sendo o Padre Cícero indicado para ser o primeiro prefeito de Juazeiro. Era a oposição, né? Então, pronto. Então, daí não teve jeito. Ele ficou com raiva do Padre Cícero, saiu de Juazeiro, foi para Fortaleza, depois foi para o Acre e terminou escrevendo um livro, muito polêmico hoje, mas um livro caluniador, chamado Juazeiro do Cariri. E nesse livro ele vomita mesmo todo o seu ódio sobre o Padre Cícero, sobre o Juazeiro, sobre a família do Padre Cícero. Então é um livro realmente que terminou sendo queimado aqui em Juazeiro. Ele externa o sentimento dele ou, de fato, é uma história relacionada aos fatos de Juazeiro? O livro é um monte de calúnias. Ele realmente não tinha nenhuma razão para fazer aquilo, porque ele, quando chegou a Juazeiro, fugido de Crato por questões políticas, ele brigou com o prefeito de Crato e veio se refugiar em Juazeiro, ele ficou na casa do Padre Cícero. Ele foi muito bem acolhido, a população de Juazeiro gostava muito dele, ele trabalhou pela independência de Juazeiro. Então, mas ele queria ser prefeito de Juazeiro. Então ele foi realmente contrariado. O primeiro prefeito de Juazeiro, indicado e empossado, foi o Padre Cícero Romão Batista. Mas deixando isso de lado, Alencar Peixoto tem uma importância grande em Juazeiro pelo fato de ter sido um dos grandes baluartes da independência de Juazeiro. As pessoas talvez nem saibam disso, mas ele também foi capelão em Juazeiro. Ele exerceu a capelania em Juazeiro do Norte, quando Juazeiro era povoado, né? Então, eu acredito que Juazeiro tem que ser grato a Alencar Peixoto. E, aliás, é grato a Alencar Peixoto. Nós temos, inclusive, uma rua com o nome dele aqui, né? Então, ele foi, isso eu considero bastante importante, um grande baluarte pela independência de Juazeiro do Norte. É uma figura que merece ser estudada, sim, porque tem um fator positivo, e foi esse de ter dado a sua grande contribuição para que Juazeiro se tornasse independente do jugo cratense. No entanto, não está inserido nos estudos, né? Porque... Com ênfase, né? A história de Juazeiro, ela é mais focada no Padre Cícero, né? E tem um detalhe, falando sobre a questão da difusão da história de Juazeiro nas escolas, principalmente. As escolas de Juazeiro tratam da história de Juazeiro, mas com ênfase ao Padre Cícero. E mais ainda, isso praticamente só ocorre uma vez por ano. E é exatamente nesse momento que nós estamos vivendo agora, que é a Semana do Padre Cícero. Aí quando chega a Semana do Padre Cícero, as escolas de Juazeiro, de um modo geral, fazem sempre as mesmas programações. Convidando pessoas para falar sobre o Padre Cícero em sala de aula, e são palestras por historiadores daqui da cidade mesmo. Mas eu acho que a história de Juazeiro deve ser estudada durante todo o ano letivo. E mais ainda, ela não deve se envolver apenas com o estudo do Padre Cícero, mas com outras personalidades que tiveram uma presença marcante na educação, na cultura popular, na política, no comércio, na indústria, né? Tem muita figura importante. Inclusive, ainda voltando para o Padre Cícero, assim como fazendo um comparativo a Cristo, né? Cristo se estuda ali do seu nascimento, dá-se uma pausa e vamos para a morte. Verdade. O Padre Cícero, a chegada a Juazeiro, dá-se ênfase à criação e a essa emancipação na época, e depois vamos lá para frente, num milagre, já quer dizer, não se sabe, na verdade, o senhor, que é um historiador, eu que não sei, eu digo assim, eu não sei, o que aconteceu nesse intervalo, e a sociedade, a maioria da sociedade caririense, eu diria, não se sabe esse intervalo, o que aconteceu, exceto, lógico, os estudiosos, e isso, como o senhor disse, não é difundido, não é estudado nas escolas, e acima de tudo, essas personalidades que nós temos aqui no Juazeiro, como o senhor acabou de citar, o nosso Alencar Peixoto, né? Mas eu peço permissão, só um minutinho, vou falar agora de quem? Da Juaço Atacadista, que está com o programa Café com Leite. Esse recadinho é imprescindível. Se você está pensando em construir, não compre ferros para sua construção sem antes visitar o maior centro de vendas e distribuição de ferros no Cariri. Eu falo da Juaço Atacadista. Um lugar agradável, ambiente seguro, mercadoria à sua escolha e a pronta entrega e com excelentes condições de pagamento, você só encontra na Juaço Atacadista, que fica na Avenida Leão Sampaio, 2079, no bairro Lagoa Seca, atendendo também pelo telefone 3571
8888. Visite o nosso site joaço.com.br e faça já o seu orçamento. Joaço Atacadista. Nosso produto é aço. Nosso forte é você. Professor Daniel, Alencar Peixoto foi, de fato, como o senhor disse, uma pessoa importante, mas eu não sou historiador, mas eu não vejo muito estudo sobre Alencar Peixoto. Nós temos também alguns outros, o senhor falou também em José Marrocos. Que influência teve em Juazeiro do Norte esse cidadão José Marrocos? José Marrocos foi um grande professor, um grande educador. Ele tem uma passagem muito vibrante na história de Juazeiro. Ele fundou aqui em Juazeiro uma escola, o chamado Colégio Pedagógico. Ele tinha uma atividade religiosa muito intensa. Por ocasião da Semana Santa, que agora nós vamos viver, ele fazia umas exibições teatrais muito interessantes, mostrando a vida, o Calvário de Jesus. Então, ele teve essa passagem desse lado religioso, foi o maior propagador do milagre de Juazeiro. Pra você ter uma ideia, Leite, ele mandava notícias de Juazeiro, um simples povoado do interior nordestino, ele mandava notícias do milagre para os jornais da Europa, de Portugal. Naquela época, de Portugal. Então ele foi um grande jornalista. A gente deve também focalizar a vida de Zé Marrocos no trabalho dele pela libertação dos escravos. Não só em Fortaleza, mas também no Rio de Janeiro. Ele tem uma dimensão muito forte, muito vibrante nesse aspecto da libertação dos escravos, porque ele desenvolveu uma atividade até mesmo de proteger os refugiados. Em Fortaleza ele fez muito isso. Ele escreveu para jornais do Rio de Janeiro, defendendo a causa da libertação dos escravos. Aqui foi muito perseguido. Não, nessa época ele não estava em Juazeiro ainda. Não estava em Juazeiro ainda. Em Juazeiro do Norte a presença dele mais é ligada à questão do milagre. Ele é o que se pode chamar de apologista do milagre. Foi ele que realmente propagou. Todo mundo sabe que Zé Marrocos foi seminarista, né? Ele estudou no seminário da Prainha em Fortaleza, mas ele não chegou a ser padre. Mas ele continuou sendo um grande religioso. Inclusive tinha noções de teologia muito fortes. Ele era um grande teólogo. Ele trabalhou bem essa questão da explicação do milagre da hóstia. E ele morreu acreditando no milagre. Então, ele teve essa participação. Ele também se envolveu no movimento de independência de Juazeiro, chegou inclusive a ser um dos redatores do jornal O Rebate. Se bem que a sua participação no jornal O Rebate não se prendia tanto à questão da independência. Ele era mais uma questão de miscelânea literária, de apologia ao milagre. Tem livros sobre José Marrocos? Existe um trabalho sobre José Marrocos, mas não é propriamente um livro assim volumoso, é um livro pequeno, de F.S. Nascimento. Ele é uma figura que precisa ser melhor estudada. Eu e o Renato Casimiro, nós iniciamos um trabalho de uma antologia sobre José Marrocos. Eu tenho isso digitado em meu computador, ainda na forma de rascunho, mas já tem mais de 200 páginas sobre José Marrocos. A gente trabalhando a questão dele em Juazeiro, a questão do milagre, a parte educacional, a parte jornalística, que ele fundou o jornal no Cariri, mas precisa também da participação dele no Rio de Janeiro. Então isso implica na nossa presença no Rio de Janeiro, nos arquivos no Rio de Janeiro, para a gente estudar melhor como foi a participação dele no Rio de Janeiro. Então é uma figura polivalente, é uma figura muito importante na história do Juazeiro, na história do Cariri, na história do Ceará e na história do Brasil. No seu posicionamento, deve ser inserido como uma das personalidades a serem estudadas nas escolas? Com toda certeza. É uma figura muito importante, sobretudo por causa do aspecto dele no campo educacional e no campo jornalístico. Então eu acho que precisa ser dado uma ênfase maior ao estudo da vida, da biografia de José Marrocos, porque ela é realmente muito importante. Professor Daniel Walker, escritor, professor, todas as pessoas, todos os entrevistados que chegam aqui e têm outras profissões dizem, Leite, eu quero ser professor. Então, escritor, jornalista e professor, que inclusive eu tive o orgulho de tê-lo como meu professor, aqui no programa Café com Leite, falando sobre as personalidades de Juazeiro do Norte. Olha, mas garanto para você, viu? Olha, vou ficar cobrando a presença dele aqui com mais frequência para que ele possa nos dar essa aula sobre as histórias de Juazeiro. Agora vou convidá-lo a saborear mais uma água mineral São Geraldo. Professor Daniel Walker, mais água, né? Mais água, nós começamos a conversar e esquecemos de beber a água.
Professor Daniel Walker. E agora eu vou preparar mais um café com a água mineral São Geral. Você sabia que um belo sorriso abre muitas portas? Pensando nisso, a Uniodonto instalou-se no Cariri, na rua Padre Cícero 418, ali próximo à Praça Padre Cícero, para melhor lhe atender. Um ambiente confortável e com profissionais altamente preparados. A Uniodonto agora conta com 2 consultórios próprios e bem equipados para lhe atender e seus clientes com conforto e segurança. A Uniodonto vem procurando melhorar a cada dia os cuidados com a sua saúde. Por isso, faça já o melhor plano de saúde dentário do Cariri, Uniodonto. Ligue para um dos nossos consultores pelo telefone 3512-4137 e veja qual o melhor plano de saúde bucal cabe no seu bolso para você e sua família. Uniodonto Cariri. Professor Daniel, vamos saborear mais um cafezinho? Com certeza. Café sem nome, mas muito saboroso. Enquanto saboreamos esse cafezinho, vamos chamar um rápido intervalo de apoio cultural. Daqui a pouquinho nós voltamos. Se você não sabe o que fazer com o que sobrou da sua construção ou reforma, não se preocupe. A Azul Entulhos chegou para dar a destinação correta para este material, contribuindo assim para termos uma cidade mais limpa e um meio ambiente agradável de se viver. A Azul Entulhos é uma empresa que tem maior agilidade e segurança na execução dos serviços, especializada para atender a demanda de sua obra com 100% de eficiência. Qualquer parte da região do Cariri, a Azul Entulho atende você. LAMIC, 32 anos de excelência em análises clínicas. Uma equipe composta por técnicos qualificados e 5 bioquímicos especialistas. Estrutura moderna e aconchegante, proporcionando aos seus clientes um atendimento diferenciado. Os resultados dos exames você pode acessar no site ou receber no seu e-mail. Laboratório LAMIC, excelência em análises clínicas. www.laboratoriolamic.com.br. Um casamento perfeito. Marmoraria Juazeiro e Italínia Móveis Planejados. Móveis e acabamentos em granitos. Com preço acessível com as melhores condições de pagamento, você só encontra na Marmoraria Juazeiro. E agora também com os móveis planejados, você não precisa mais sair procurando o que há de melhor para sua residência ou empresa. Você encontra tudo num só lugar. Cola Maluca, cola até o que você nem imagina. 71% do nosso organismo é composto por água. Assim sabemos que ela é essencial para a vida. Pensando nisso, o Grupo São Geraldo trouxe para o mercado a melhor e mais confiável água mineral de toda a região do Cariri e do Brasil. Reconhecida pela sua qualidade, pureza e leveza. Água Mineral São Geraldo é genuinamente caririense. Se você tem o hábito de tomar aquele café de manhã com um pão macio, gostoso e de qualidade, a indústria de pães Pão Nosso contribui para que esse momento seja ainda mais saboroso. Produtos com uma higiene que você só encontra em nossos produtos. A indústria de pães Pão Nosso está localizada na rua Marcos José Rodrigues, número 36, segunda etapa, Novo Juazeiro, em Juazeiro do Norte, Ceará. Central de Vendas, 3571-6313. A maior variedade de produtos em aço para construção e serralheria você encontra na Juaço, contando com uma ampla estrutura e um atendimento realmente diferenciado, com total agilidade e rapidez na entrega. Além disso, dispomos de flexibilidade nos prazos e nas condições de pagamento e atendemos a todo o Cariri e regiões circunvizinhas. Venha fazer um orçamento. Juaço, nosso produto é aço, nosso forte é você. Um sorriso bonito vale mais que 1000 palavras. A Uniodonto, preocupada com sua saúde bucal, instalou-se no Cariri e vem procurando melhorar a cada dia os cuidados com o seu sorriso.
Por isso, na hora de procurar um plano de saúde dentário, vá direto à Uniodonto. Só ela possui uma equipe de dentistas preparados para lhe atender. Uniodonto é o melhor plano de saúde dentário do Ceará. Ligue para um dos nossos consultores pelo telefone 88 35 12 31 87. Estamos de volta nesse terceiro e último bloco do programa Café com Leite, conversando com o professor Daniel Walker sobre as personalidades que fizeram a história de Juazeiro, fizeram essa cidade maravilhosa. Se você, do Crato, Barbalha, Caririaçu, Missão Velha, tem alguém que conhece a história de sua cidade, manda para a nossa produção que teremos o maior prazer de conversar com essas pessoas para saber a história de seu município, da sua cidade. Mas eu não posso deixar aqui de falar na Azul Entulhos. Está construindo ou reformando e não sabe o que fazer com aquilo que sobrou da sua construção? Seus problemas acabaram. A Azul Entulhos chegou para resolver o seu problema. Remoção de entulhos com segurança e credibilidade, com profissionais qualificados? Agora é simples. É na Azul Entulhos. Ligue 988668444 de qualquer parte da região do Cariri que a Azul Entulhos atende você. Azul Entulhos contribui, sim, para um meio ambiente bem melhor. Professor Daniel, teve também, analisando a história das personalidades, um personagem que era o Major Joaquim Bezerra de Menezes. Quem foi esse cidadão? Ele foi o iniciador da campanha de independência de Juazeiro. A primeira reunião sobre a independência de Juazeiro aconteceu na casa dele, lá no sítio Salgadinho. Ele convocou, através de um boletim, em 1907, convocou a população para uma reunião na casa dele para discutir o movimento de independência de Juazeiro. O movimento não teve assim muito êxito com a chefia dele, porque ele praticamente radicalizou. Ele, na realidade, ele queria um Juazeiro feito por juazeirenses. Ele não simpatizava muito com a ideia de Juazeiro rumeiro, uma cidade rumeira. Ele queria um Juazeiro mais juazeirense. Então, por causa disso, ele não contou com o apoio do Padre Cícero. O Padre Cícero sempre teve uma afeição muito grande pelos romeiros, e ele jamais aceitaria um movimento de independência de um povoado que quisesse ter uma população exclusivamente de nativos. Os adventistas, que no caso eram os romeiros, ainda, né? Sabe? Exatamente. Então, o Padre Cícero não se envolveu com o movimento. E esse movimento terminou fracassando. Mas depois que chegou Floro Bartolomeu, Alencar Peixoto, e a coisa cresceu, principalmente por causa do jornal O Rebate, e o Padre Cícero terminou se envolvendo mesmo, aí a coisa culminou com a independência de Juazeiro concretizada em 22 de julho de 1911. O Major Joaquim Bezerra de Menezes, chateado com o desfecho da questão, como ele não foi aceito, ele foi para o Crato. Mas seria ele, então, segundo as suas informações, que deu o pontapé inicial. Exatamente. E por causa disso, eu acho que Juazeiro tem que ser grato a ele. Afinal de contas, ele teve a ideia da independência de Juazeiro, iniciou um movimento, né, investiu nesse movimento, infelizmente não foi concretizado com ele, mas Juazeiro deve ser grato a ele. Ele é uma pessoa importante na história de Juazeiro. Deve estar inserido também nos colégios. Com certeza. Deve ser divulgado nas escolas essa figura marcante, que foi o Major Joaquim Bezerra de Menezes. Professor Daniel, o senhor tem escrito alguns livros sobre o Padre Cícero, sobre a história, sobre a personalidade. Inclusive, eu ganhei alguns aqui, daqui a pouco eu vou falar sobre eles. Mas eu queria vir mais para a atualidade. Quem nós poderíamos encontrar como personalidades mais recentes que fizeram história em Juazeiro do Norte? Nós tivemos, depois do Padre Cícero, né, depois da morte do Padre Cícero, em 1934, a cidade continuou. Teve gente que pensou que com a morte do Padre Cícero a cidade desaparecia. Isso é tão verdade que muitos comerciantes de Juazeiro, quando o Padre Cícero morreu, foram embora de Juazeiro. Eles tinham uma certeza absoluta de que com a morte do Criador, a obra dele iria desaparecer. Que não foi o que aconteceu. Sobretudo porque o Padre Cícero fez uma profecia, dizendo que depois da morte dele era que Juazeiro ia crescer, e isso se concretizou.
Então, temos muitas personalidades bastante importantes na história de Juazeiro depois da morte do Padre Cícero. Se nós quisermos chegar assim, no campo educacional, por exemplo, no campo das artes plásticas, nós temos a figura de Assunção Gonçalves. Por sinal, nós estamos já cuidando de organizar a programação para festejar o centenário do nascimento dela, que vai ocorrer no dia 1º de junho de 2016. Como ela teve uma importância muito grande na igreja de Nossa Senhora das Dores, e nós vamos comemorar também o centenário da Basílica de Nossa Senhora das Dores, da paróquia de Nossa Senhora das Dores, vai ser comemorado o centenário, nós inserimos a programação do centenário de Assunção dentro da programação do centenário da Basílica, porque ela teve uma ligação muito forte com a paróquia de Nossa Senhora das Dores, por causa da sua participação no apostolado da oração e muitas outras instituições religiosas. E ela também teve uma presença marcante na educação de Juazeiro, na escola normal, sendo uma das pioneiras, foi aluna e depois professora, e também porque ela foi, o que eu considero, a eterna diretora do Ginásio Municipal Antônio Xavier de Oliveira. Ela teve uma participação marcante naquela escola, né? É uma pena o ginásio não ter prosperado depois, mas ela teve uma participação muito forte, foi a primeira diretora, né? E até hoje ela é lembrada no ginásio Antônio Xavier de Oliveira, como se lembra de Dona Amália na escola normal, que é também outra figura muito importante na história de Juazeiro, sobretudo no campo educacional. Dona Amália era a alma da escola normal rural, né? A escola normal teve uma grande diretora, que foi Dona Amália Xavier, e é uma pena não existir mais a escola normal como ela existiu no passado. Foi a primeira escola normal rural do Brasil, um marco educacional da maior importância. Então, essas duas figuras foram muito importantes. Quando foi construída? Não. A escola normal ela foi inaugurada com o Padre Cícero ainda vivo. Inclusive, o Padre Cícero foi um dos acionistas da escola normal, que na época se chamava Instituto de Educação de Juazeiro. O Padre Cícero comprou as ações, e então é uma figura que faz parte da história da educação da Juazeiro, no caso da escola normal. Dona Amália não foi a primeira diretora da escola normal, mas depois ela foi diretora e teve uma participação efetiva, muito importante. E quando se fala em escola normal, todo mundo se lembra logo de Amália Xavier. Então, ela também foi escritora, né, escreveu vários livros, inclusive a sua obra principal, que é o Padre Cícero, que eu conheci. Mas a gente não pode ficar ligado somente a essas pessoas, como Dona Amália, Dona Assunção, sobretudo essas do campo educacional. Nós tivemos outras figuras importantes na política. Por exemplo, José Geraldo da Cruz, o grande fundador da UDN Juazeiro, no tempo que se chamava Gogóis e Carrapatos. Gogó era os udenistas, Carrapatos, o pessoal do PSDB. PSB. Então, essa efervescência política de Juazeiro nos anos 50, nos anos 60, a figura de José Geraldo da Cruz, que foi prefeito de Juazeiro, gestor de Juazeiro 5 vezes, é uma figura também muito importante e precisa ser estudada. Mas se a gente puxar mais ainda, vamos supor, no campo comercial e industrial de Juazeiro, tem duas personalidades que eu considero muito importantes na história de Juazeiro, no campo educacional, porque eles desenvolveram atividades comerciais, mas também se envolveram com as questões sociais ligadas à terra. Vou dar um exemplo de José Ilânio, um empresário muito importante em Juazeiro. Desenvolveu uma atividade muito intensa, como dono de loja, um grande empreendedor. Eu sempre dizia, quando eu fazia os meus trabalhos sobre o comércio de Juazeiro, que se nós tivéssemos José Ilânio vivo, ele seria o dono do shopping. Eu tinha certeza absoluta de que ele construiria um shopping em Juazeiro, porque ele era um dinâmico empreendedor. Adélson Borges de Carvalho, outra pessoa ligada à política de Juazeiro, foi vereador, foi candidato a prefeito de Juazeiro, tem uma atividade comercial muito intensa, com clubes de serviço. Ele tem um envolvimento muito grande em Juazeiro na eletrificação do Cariri. Ele foi ao Rio de Janeiro reivindicar isso. Uma ligação muito forte na inauguração do Banco do Brasil. Então você veja, Leito, como tem muita gente importante na história de Juazeiro que precisa ser estudada. Precisa ser estudada. Peço permissão, mas eu preciso falar aqui do melhor laboratório de análises clínicas do Cariri, Laboratório LAMIC. O Laboratório LAMIC, preocupado com a sua saúde e alinhado com as inovações em análises clínicas, traz para a região do Cariri uma novidade até hoje só vista em bancos de sangue. O LAMIC é pioneiro em tipagem sanguínea por aglutinação em coluna. O Laboratório LAMIC fica na Rua Padre Cícero 759, em Juazeiro do Norte. Lembrando que também disponibiliza
os seus exames no conforto da sua residência através do site laboratoriolamic.com.br. Laboratório Lamic, excelência em análises clínicas. Professor Daniel, eu quero agradecer demais sua presença, a produção fica me reclamando, eu fico triste porque eu queria entrar mais um pouquinho aqui no próximo horário aqui, mas a produção fica me reclamando aqui, me mandando parar. Mas eu queria um compromisso seu para a gente continuar essa nossa conversa, levar essa informação à sociedade juazeirense, caririense, essas suas belíssimas informações, muito importante. Agradecer demais a sua presença, muito obrigado. Eu que agradeço e fica firmado o compromisso, numa outra oportunidade, a gente continuar desenvolvendo esse tema que é fascinante. Um casamento perfeito. Marmoraria Juazeiro e Italínia Móveis Planejados. Móveis e acabamentos em granitos, com preço acessível com as melhores condições de pagamento, você só encontra na Marmoraria Juazeiro. E agora também com os móveis planejados, você não precisa mais sair procurando o que há de melhor para sua residência ou empresa. Você encontra tudo num só lugar. Cola Maluca, cola até o que você nem imagina. 71% do nosso organismo é composto por água. Assim sabemos que ela é essencial para a vida. Pensando nisso, o Grupo São Geraldo trouxe para o mercado a melhor e mais confiável água mineral de toda a região do Cariri e do Brasil. Reconhecida pela sua qualidade, pureza e leveza. Água Mineral São Geraldo é genuinamente caririense. Se você tem o hábito de tomar aquele café de manhã com um pão macio, gostoso e de qualidade, a indústria de pães Pão Nosso contribui para que esse momento seja ainda mais saboroso. Produtos com uma higiene que você só encontra em nossos produtos. A indústria de pães Pão Nosso está localizada na rua Marcos José Rodrigues, número 36, segunda etapa, Novo Juazeiro, em Juazeiro do Norte, Ceará. Central de Vendas, 3571-6313. A maior variedade de produtos em aço para construção e serralheria você encontra na Juaço, contando com uma ampla estrutura e um atendimento realmente diferenciado, com total agilidade e rapidez na entrega. Além disso, dispomos de flexibilidade nos prazos e nas condições de pagamento e atendemos a todo o Cariri e regiões circunvizinhas. Venha fazer um orçamento. Juaço, nosso produto é aço, nosso forte é você. Um sorriso bonito vale mais que 1000 palavras. A Uniodonto, preocupada com sua saúde bucal, instalou-se no Cariri e vem procurando melhorar a cada dia os cuidados com o seu sorriso. Por isso, na hora de procurar um plano de saúde dentário, vá direto à Uniodonto. Só ela possui uma equipe de dentistas preparados para lhe atender. Uniodonto é o melhor plano de saúde dentário do Ceará. Ligue para um dos nossos consultores pelo telefone 88 35 12 31 87. Se você não sabe o que fazer com o que sobrou da sua construção ou reforma, não se preocupe. A Azul Entulhos chegou para dar a destinação correta para este material, contribuindo assim para termos uma cidade mais limpa e um meio ambiente agradável de se viver. A Azul Entulhos é uma empresa que tem maior agilidade e segurança na execução dos serviços, especializada para atender a demanda de sua obra com 100% de eficiência. Qualquer parte da região do Cariri, a Azul Entulho atende você. Lamic, 32 anos de excelência em análises clínicas. Uma equipe composta por técnicos qualificados e 5 bioquímicos especialistas. Estrutura moderna e aconchegante, proporcionando aos seus clientes um atendimento diferenciado. Os resultados dos exames você pode acessar no site ou receber no seu e-mail. Laboratório Lamic, excelência em análises clínicas. www.laboratoriolamic.com.br. E agora eu quero agradecer pelo presente que acabei de receber do nosso entrevistado, o professor Daniel Walker. Quer saber onde encontrar estes livros e outros de sua autoria?
acesse o site portaldejuazeiro.com e também o site programacafécoleite.com.br e com certeza lhe passaremos a informação. Professor, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário. Um abraço a todos e até lá.